Sabe o que é interessante? Toda mulher pensa que sabe como beijar um homem, mas se você perguntar discretamente à maioria dos homens, eles vão te dizer que apenas um punhado de mulheres realmente os fez sentir algo mais profundo que uma simples atração. Veja bem, a verdade é que os homens não são difíceis de excitar, mas fazê-lo perder completamente o controle, fazê-lo desejar você muito depois de você ter ido embora. Isso é uma arte diferente. E essa arte começa com a compreensão de 3 lugares secretos no corpo dele, que estão conectados não apenas ao prazer, mas à rendição emocional. Agora, antes que você revire os olhos pensando, eu já sei quais são esses pontos, deixe-me te dizer uma coisa, você não sabe, porque eles não estão onde você imagina. E se você dominar isso, ele nunca vai esquecer a forma como você o toca. Não importa quantas mulheres ele conheça depois de você. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas aqui está onde a maioria das mulheres erra. Elas confundem ser sexy com ser estratégica. Elas pensam que beijar é sobre paixão e espontaneidade. Não é. É sobre ritmo, antecipação e conexão. E o beijo certo, no lugar certo, com a intenção certa, pode fazer o corpo inteiro de um homem fraquejar. Eu costumava acreditar que beijar era apenas sobre química, aquele clique mágico que você não consegue explicar. Mas depois de anos atendendo mulheres e homens em meu consultório, aprendi que a química é algo que você pode criar. Você pode construí-la camada por camada através de energia, timing e foco. Então, hoje eu quero te mostrar 3 pontos que ativam os interruptores neurológicos e emocionais de um homem ao mesmo tempo. Porque quando você toca tanto o corpo dele quanto o ego dele da maneira certa, você cria um circuito no cérebro dele que diz, eu quero mais dela. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você já beijou um homem e sentiu ele enrijecer como se estivesse curtindo, mas sem se derreter? Isso acontece porque você provavelmente estava beijando-o em todos os lugares previsíveis, lábios, pescoço, talvez peito, e ele está gostando, claro, mas o cérebro dele não está surpreso. Não há nenhum choque, nenhum sinal que diga essa mulher é diferente. Os homens anseiam por novidade tanto quanto anseiam por validação. O que realmente faz ele perder a cabeça não é apenas como você beija, é onde e por quê. Aqui está o segredo que a maioria das mulheres nunca aprende. Os homens têm receptores de prazer conectados não apenas às suas zonas erógenas, mas também ao seu senso de orgulho, segurança e rendição. Quando você encontra os lugares que ativam tanto o físico quanto o psicológico, você deixa de ser apenas mais uma amante. Você se torna a mulher que reconecta o sistema nervoso dele. E é isso que esses 3 pontos de beijo fazem. Mas antes de eu entrar neles, quero que você entenda o fundamento emocional por trás disso. A maioria das mulheres pensa que os homens querem controle. A verdade? O homem certo quer confiar em você o suficiente para perder o controle. E a maneira de levá-lo até lá não é sendo dominadora, é sendo presente. É a forma como o seu toque diz a ele, você está seguro comigo, você pode se soltar. É isso que o excita além da lógica, é isso que cria obsessão. Porque para um homem, rendição é a vulnerabilidade máxima, e a mulher que pode guiá-lo até lá é inesquecível. Agora, eu não estou aqui para te dar uma lista de truques ou táticas superficiais. Isso não é sobre manipulação, isso é sobre entender a biologia dele e a psicologia dele, a ciência do toque e a emoção da conexão. Veja bem, quando você o beija em certas áreas, você ativa partes do sistema nervoso dele que liberam dopamina e ocitocina, os mesmos hormônios que o fazem sentir prazer, confiança e vínculo, tudo ao mesmo tempo. É por isso que esses 3 pontos são tão poderosos. Eles não apenas causam uma sensação boa, eles fazem com que ele associe você a conforto e euforia.
E aqui está a parte que a maioria das mulheres perde. O beijo que faz ele perder a cabeça não começa com seus lábios, começa com sua intenção. Quando você o toca com curiosidade, quando você pausa tempo suficiente para ele se perguntar o que vem a seguir, quando sua respiração paira perto, mas ainda não pousa, você está criando antecipação psicológica. É isso que constrói desejo. Os primeiros 3 segundos de hesitação antes de você beijá-lo são frequentemente mais poderosos do que o beijo em si. É isso que aciona o ciclo de feedback mente-corpo da obsessão. Mas vou ser honesta com você, eu costumava errar nisso. Eu costumava pensar que paixão era sobre ir mais rápido, sobre mostrar entusiasmo, sobre provar que eu estava interessada nele. Mas os homens não se lembram da mulher que se move rápido. Eles se lembram da mulher que faz o tempo desacelerar. A mulher que beija como se estivesse explorando, não performando, porque para ele isso diz: ela não está tentando me impressionar, ela está me sentindo. E antes de eu revelar esses 3 pontos escondidos, quero que você segure um pensamento em sua mente. O objetivo não é excitá-lo. O objetivo é fazê-lo olhar para dentro. Você quer fazê-lo sentir algo tão profundo que ele pare de pensar e comece a sentir. Você quer trazê-lo para aquele espaço onde o corpo e o coração dele não conseguem distinguir entre desejo e devoção. Então, se você já quis ser a mulher que entra na pele dele, que permanece na memória dele muito depois que o momento termina, fique comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente onde esses pontos estão, como tocá-los e por que eles funcionam em um nível que a maioria das pessoas nunca sequer pensa. Primeiro ponto, atrás da orelha. A maioria das mulheres subestima o quanto o espaço atrás da orelha de um homem pode ser poderoso. É pequeno, é sutil, mas é uma das zonas neurologicamente mais sensíveis em todo o corpo dele. A pele ali é fina, repleta de pequenas terminações nervosas e fica bem acima dos ramos do nervo vago, o mesmo que acalma o corpo e intensifica a intimidade. Quando você toca ou beija esse ponto da maneira certa, você não está apenas estimulando-o fisicamente, você está comunicando algo muito mais íntimo, segurança, foco e atenção completa. A razão pela qual esse ponto o deixa louco não é apenas sobre prazer, é sobre confiança. Quando você se aproxima o suficiente da orelha dele, você está entrando em seu território mais privado, sua frequência pessoal. É onde o corpo dele inconscientemente escuta por perigo, por proximidade, por sinais emocionais. Quando sua respiração toca aquela pele, isso sinaliza ao sistema nervoso dele que você é segura, familiar e profundamente conectada. É por isso que ele vai tremer, ou pausar no meio de uma respiração, ou inclinar a cabeça levemente, porque o cérebro dele está processando a mistura de excitação e rendição emocional. Aqui está como fazer isso direito. Não se apresse, você nunca vai direto para lá. Você constrói o caminho até lá como um ritmo lento. Comece falando perto da orelha dele, mas sem tocar. Diga algo suave, talvez apenas um sussurro do nome dele. Então deixe sua respiração roçar a linha da mandíbula dele. Se ele se inclinar, você está pronta. Mova-se lentamente até a curva atrás da orelha dele e pare. Deixe a tensão crescer no silêncio. Essa pausa muda a mente dele de pensamento para sensação. Então, mal beije a pele atrás da orelha, a parte macia abaixo da curva do osso, onde o pescoço encontra o crânio. Use quase nenhuma pressão, apenas calor e respiração. Segure por um segundo a mais do que parece natural. Então, se afaste, deixe-o perseguir aquela sensação. Isso é o que eu chamo de ritmo emocional. A arte de dar apenas o suficiente para criar fome sem sobrecarregá-lo. Você está ensinando o sistema nervoso dele a ansiar pela sua contenção. E quando você domina esse equilíbrio, ele vai associar sua presença com antecipação em vez de conclusão. Isso é muito mais viciante. Veja bem,
Os homens são treinados para estar no controle. O mundo deles funciona com lógica e momentum. Mas quando uma mulher introduz quietude, quietude suave e intencional, ela interrompe esse padrão. Atrás da orelha dele é onde você pode acessar essa interrupção. É o lugar que vira o interruptor de controle para a rendição. Todo homem, até o mais confiante, quer se sentir seguro o suficiente para se soltar. Ele pode não dizer isso, mas é verdade. Quando você beija esse ponto, você está dando a ele permissão para parar de performar. Você está dizendo, você pode apenas ser. E esse é um sentimento que ele não consegue em nenhum outro lugar. Há também algo primitivo sobre essa área. Quando você o beija ali, o corpo dele é inundado com ocitocina e dopamina, os hormônios do apego emocional. Não é apenas química sexual, é vínculo biológico. É por isso que muitos homens instintivamente puxam você para mais perto após esse beijo. Não é luxúria, é o cérebro tentando se fundir com a fonte daquele conforto. E aqui está um segredo. Como você sai daquele momento importa tanto quanto como você entra nele. Depois de beijá-lo atrás da orelha, fique perto por um instante. Deixe seus lábios pairarem perto da pele dele enquanto você expira lentamente. Aquela respiração quente diz ao subconsciente dele que você ainda está ali, ainda conectada. Então se afaste, mas não faça contato visual ainda. Deixe-o vir até você. Deixe-o reabrir aquele ciclo. Quando ele faz isso, ele não está mais pensando no que vem a seguir. Ele está pensando em você. O que torna esse primeiro ponto tão poderoso é a mensagem emocional que ele carrega. Ele diz a ele, eu vejo a parte de você que ninguém mais toca, a parte que está escondida, protegida. E quando ele sente esse tipo de reconhecimento, ele não vai apenas desejá-la, ele vai se sentir conhecido. Esse é um nível de conexão que a maioria dos homens nunca experimenta. E começa com algo tão simples quanto um beijo gentil atrás da orelha. Mas não esqueça a mentalidade. Isso não é sobre executar alguma técnica secreta, é sobre presença. Se você estiver na sua cabeça pensando, ok, esse é o passo 1, você vai perder o momento. A mágica vem da curiosidade genuína, ouvir a respiração dele, sentir a mudança no corpo dele, seguir sua intuição em vez de uma lista de verificação, porque a verdade é que o beijo mais poderoso não parece planejado, parece descoberto. E quando ele sente que você está descobrindo, em vez de executar um movimento, ele vai se derreter todas as vezes. Então, da próxima vez que você estiver perto e sentir vontade de ir direto para os lábios ou o pescoço, pause, paire. Deixe seus lábios encontrarem aquela curva secreta atrás da orelha dele. Deixe o silêncio se estender. Deixe a eletricidade subir. E quando você finalmente tocá-lo ali, faça isso como se estivesse dizendo a ele algo que apenas o corpo dele pode entender. É assim que você começa a desvendar. É assim que você o faz perder a cabeça. Segundo ponto, a parte interna do pulso. A maioria das mulheres não tem ideia de quão íntimo o pulso de um homem pode ser. É um daqueles lugares que está constantemente exposto, mas quase nunca verdadeiramente tocado. E é exatamente por isso que é tão poderoso. A parte interna do pulso dele está repleta de terminações nervosas sensoriais que se conectam diretamente às vias que controlam sua frequência cardíaca e resposta de excitação. Quando você toca ou beija ali, você está literalmente tocando o ritmo da batida do coração dele, o pulso do corpo dele que diz ao cérebro dele, você está vivo, você é desejado, você é visto. E o que é bonito sobre esse ponto é o quão sutil ele é. Não é um movimento sexual ousado, é quieto, desarmante, quase inocente. Mas é isso que o torna inesquecível. Você está entrando no mundo dele através da gentileza, não da sedução. Comece simplesmente.
Talvez vocês estejam sentados um de frente para o outro em um jantar, o braço dele descansando na mesa. Vocês estão rindo, provocando, mantendo o contato visual. Então, em um pequeno movimento natural, alcance a mão dele. Não a agarre, apenas vire-a ligeiramente para que a palma dele fique para cima. Passe as pontas dos seus dedos lentamente sobre a pele macia, onde o pulso dele encontra a mão. Esse é o momento em que você vai sentir o pulso dele palpitar. Aquele pequeno ritmo sob seu toque é a confissão involuntária do corpo dele. Ele está sentindo algo agora. Pause, deixe seu polegar traçar círculos preguiçosos sobre aquele ponto enquanto você fala. Você está ancorando sua conexão à batida do coração dele sem dizer uma palavra. Quando você finalmente abaixar seus lábios para beijar aquele ponto, devagar, deliberadamente, isso envia um sinal direto ao sistema nervoso dele. O corpo dele traduz isso como segurança misturada com antecipação. É o mesmo gatilho fisiológico que acontece quando adrenalina e ocitocina colidem. Ele se sente empolgado, mas calmo, excitado, mas aterrado. E essa é a dualidade que mantém os homens viciados. Eles não estão apenas perseguindo prazer, estão perseguindo paz dentro da excitação. E você se torna a fonte de ambos. O pulso funciona porque é inesperado. Todo homem já teve seu pescoço beijado, seu peito tocado, mas quando você beija a parte interna do pulso dele, você está dizendo a ele algo diferente. Estou prestando atenção nos detalhes. É isso que penetra a armadura emocional dele. Você não está tratando-o como uma performance. Você está explorando-o como um mapa. E ninguém esquece a pessoa que os estuda assim. A técnica é simples, mas exige paciência. Pare seus lábios sobre a parte interna do pulso dele até que sua respiração aqueça a pele. Observe a reação. Se ele tensionar, recue. Se ele relaxar, essa é a sua luz verde. Então, beije-o uma vez, suavemente, lentamente. Segure por 2 ou 3 segundos. Quando você se afastar, faça isso com intenção. Aquela retirada de calor faz o cérebro dele ansiar pelo seu toque novamente. Eu sempre digo que a atração vive no contraste, a dança entre proximidade e distância. O beijo no pulso incorpora isso perfeitamente. É o momento de empurra-puxa mais delicado que você pode criar com nada além de quietude e timing. Depois disso, não se apresse em preencher o silêncio. Deixe-o pairar. Talvez sorria como se soubesse algo que ele não sabe, porque você sabe. Você acabou de ativar uma parte da memória sensorial dele que vai se repetir mais tarde, quando ele estiver sozinho, se perguntando por que de repente sente falta do seu toque. Isso não é manipulação, é impressão. O corpo dele vai se lembrar daquela suavidade muito depois que a mente dele esqueceu os detalhes. O que torna o beijo no pulso tão potente também é simbólico. O pulso é onde tomamos nossa pulsação, é onde a vida é mais tangível. Quando você o beija ali, você está reconhecendo essa vivacidade nele. Você está dizendo, eu sinto você, eu vejo você, você é real para mim. E para os homens, isso é magnético. Eles raramente conseguem se sentir vistos além da força ou confiança, mas esse tipo de atenção gentil corta através daquela armadura. Diz a ele que ele não precisa performar, ele só precisa ser. Aqui está um pequeno truque para aprofundar ainda mais. Depois do beijo, trace levemente o mesmo ponto com a ponta do seu dedo em uma pequena espiral. Não olhe para ele. Continue falando, rindo, seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido. Essa desconexão entre seu tom casual e o gesto íntimo vai curto-circuitar o cérebro dele. Ele não vai saber se deve respirar ou se inclinar para mais perto. É isso que você quer. Caos silencioso dentro dele, porque o desejo não grita. Ele zumbi abaixo da superfície. E quando você aprende a brincar com esse zumbido sutil, você controla o ritmo emocional de cada interação. Lembre-se, isso não é sobre dominância, é sobre presença. Quando sua energia diz, estou totalmente aqui com você, as defesas dele caem.
Quando o seu toque diz, eu vejo você, o coração dele se abre. O beijo no pulso é o menor gesto que carrega a mensagem emocional mais alta. Eu escolho você neste momento. E é isso que todo homem secretamente anseia. Então, da próxima vez que você estiver perto o suficiente para tocar a mão dele, resista ao impulso de ir para o óbvio. Deixe as pontas dos seus dedos deslizarem até o pulso dele. Sinta aquele pulso sob sua pele. Beije-o como um segredo que você está prometendo guardar. Então, se afaste apenas levemente e observe o corpo dele se inclinar em sua direção antes mesmo que ele perceba que está fazendo isso. Esse é o poder da sutileza. É assim que você começa a fazê-lo perder a cabeça. Uma batida de coração por vez. Terceiro ponto, a parte inferior das costas. Há um lugar no corpo de um homem para o qual quase ninguém presta atenção. No entanto, é uma das áreas mais vulneráveis e emocionalmente carregadas que ele possui, a parte inferior das costas, bem onde a coluna dele faz uma curva antes de encontrar a linha da cintura. É um lugar que carrega a tensão silenciosa de controle, força e pressão, todas as coisas que os homens são condicionados a segurar todos os dias. E quando você toca ou beija-o ali, você não está apenas fazendo-o se sentir bem, você está dando a ele permissão para liberar tudo o que ele tem carregado. Não é apenas físico, é psicológico. É por isso que esse ponto é tão poderoso. A parte inferior das costas fica na interseção entre proteção e rendição. Biologicamente, é onde o corpo dele mantém o estresse. Emocionalmente, é onde ele esconde suavidade. Quando sua mão ou lábios pousam ali, isso ultrapassa a lógica e fala diretamente com a parte dele que anseia por descanso, confiança e pertencimento. A maioria das mulheres passa por cima disso rapidamente, talvez roçando durante um abraço, sem nunca perceber quanto poder vive naquele pequeno gesto. Mas quando você permanece ali intencionalmente, tudo muda. Imagine que você está de pé atrás dele. Você se aproxima o suficiente para que seu corpo se alinhe com o dele. Você coloca a sua mão gentilmente naquela curva das costas dele, não pressionando, apenas descansando. É o peso da conexão, não do controle. O corpo dele registra que você está atrás dele, não para desafiar sua força, mas para apoiá-la. Então, deixe seus dedos se moverem lentamente, traçando pequenos círculos ao longo daquela crista suave de músculo. Você vai sentir ele expirar quase inconscientemente. Esse é o sistema nervoso dele começando a se soltar. Agora, se você quiser levar isso mais fundo, incline-se para frente e deixe seus lábios mal tocarem o espaço logo acima da cintura dele, no centro da coluna. Não beije como se estivesse tentando excitá-lo. Beije como se estivesse tentando acalmá-lo. O paradoxo é o que torna isso elétrico. O cérebro dele não consegue categorizar a sensação. Não é puramente sexual, não é puramente calmante. Então isso acende todos os circuitos tentando processá-lo. Essa confusão é o que cria o vício. O corpo dele começa a ansiar por mais porque não consegue definir o que acabou de acontecer. A parte inferior das costas também é um espaço simbolicamente submisso. É onde os guerreiros uma vez carregavam sua vulnerabilidade desprotegida, invisível. Quando você o beija ali, você está dizendo sem palavras, você não precisa se proteger comigo. Essa mensagem atinge mais forte do que qualquer frase sedutora jamais poderia. Não é sobre dominância ou controle, é sobre segurança. E quando um homem se sente seguro o suficiente para se render, é quando ele realmente perde a cabeça. Mas o timing importa. Nunca comece com esse ponto. É íntimo demais, revelador demais. Você usa isso quando já construiu tensão, quando já há confiança no ar, quando o corpo dele está aberto e a respiração dele profunda. O beijo na parte inferior das costas é uma recompensa, um sinal de pontuação no final da conexão. Ele diz a ele, você está em casa,
Aqui está o ritmo. Descanse sua mão ali por alguns segundos. Deixe seus dedos se espalharem levemente. Trace a linha da coluna dele para baixo e então pare logo acima da cintura. Pause. Deixe-o sentir o calor da sua respiração antes mesmo de você tocar seus lábios em sua pele. Essa pausa cria a atração. Então, um beijo lento. Segure, se retire, espere, deixe o silêncio falar. Quando você se afastar, mantenha sua mão ali, dedos descansando no mesmo ponto. Não se mova, apenas respire com ele. O que você está fazendo é afundar seus sistemas nervosos. Dois corpos se comunicando sem uma palavra. Isso é intimidade em um nível primitivo. E quando você finalmente quebrar aquele contato, se afaste. Passe por ele. Talvez sorria por cima do ombro. Você está deixando-o suspenso no brilho posterior, tanto da excitação quanto da segurança emocional. É inebriante. A maioria das mulheres subestima o quanto os homens anseiam por isso. O mundo diz a eles para serem fortes, para nunca baixarem a guarda, mas, em particular, o que eles mais querem é um lugar onde não precisam performar. Seu beijo na parte inferior das costas dele se torna esse passe de permissão. Ele diz a ele: você pode descansar aqui. E uma vez que ele sentiu isso com você, ele vai perseguir aquele sentimento de novo e de novo, porque é mais raro do que paixão. É paz. E paz é a forma mais profunda de desejo. Eu sempre digo que a atração não é sobre provar seu valor, é sobre mostrar sua presença. O beijo na parte inferior das costas é presença pura. É você dizendo: eu vejo o homem por baixo da armadura. E é isso que te torna inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver perto o suficiente, talvez depois de um momento de risada ou uma pausa silenciosa entre beijos, deixe sua mão encontrar aquele ponto. Não faça disso um movimento, faça disso uma mensagem. Toque-o ali como se estivesse dizendo ao corpo dele: você pode se soltar agora. Beije-o ali como se estivesse selando uma promessa, não reivindicando o território. Então, se afaste um pouco antes do que ele espera que você faça. É assim que você faz ele seguir a memória, não apenas o momento. É assim que você cria o tipo de desejo que não desaparece quando as luzes se apagam. Ele se aprofunda no silêncio depois, porque a verdadeira arte da conexão não é sobre o quão quente as coisas ficam, é sobre o quão seguro você pode fazer o calor parecer. E esse é o segredo que ninguém te conta. A parte inferior das costas é onde um homem para de estar no controle e começa a ser real, conectando os 3 pontos. O segredo desses 3 pontos não é sobre memorizar uma rotina, é sobre tecê-los em momentos tão naturalmente que eles pareçam instinto. Quando você entende como conectá-los, você para de pensar como alguém que está performando afeto e começa a se mover como alguém que incorpora isso.